Salve, rapaziada, eu estou aqui no começo do vídeo para agradecer a todo mundo que tem se inscrevido, deixado o like e comentado, sei que são foda. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e caso você gostar, você comenta aí, tamo junto, é nóis, vamos pra obra. Havia uma vez um casal de jovens que estava se casando. O jovem de óculos e cabelos vermelhos não estava tão concentrado no momento que estava vivendo, mas sim em seus pensamentos. Ele pensava consigo mesmo que a maioria dos homens quer ser feliz com a mulher que ama, mas esse não era o seu caso. Ele não precisava de nada disso, nem amor, nem carinho, nem felicidade. Seus pensamentos foram interrompidos pela pessoa encarregada da cerimônia de casamento, que disse a famosa frase "pode beijar a noiva". Então era hora de se aproximar da noiva para beijá-la. No momento em que ele o fez, ela pisou em seu pé com o salto do sapato, causando dor ao homem. Em seguida, ela diz que ele é o pior noivo. O rapaz pensa consigo mesmo que adora causar desespero a ele. Parece que ela está gostando disso. Após isso, ele responde que pelo menos para ele ela é a melhor noiva. Mas para não adiantarmos na história, primeiro devemos conhecer o que Saik, o protagonista, tem a nos contar. Sua história começa há algum tempo, quando em sua juventude ele estava namorando uma garota chamada Young. Ela era uma mulher muito boa. Ele a conheceu na universidade e logo se apaixonou por ela. Apesar de estar vivendo muito confortavelmente em casa, decidiu ir morar com sua namorada. Isso causou uma grande discussão com seu pai, mas nada disso importava ou fazia mudar de ideia. Ele estava determinado a dar tudo por ela, ou seja, ele estava passando por um momento econômico difícil, mal conseguindo se alimentar corretamente. Uma tarde, Saik comprou um belo buquê de rosas e foi para a casa onde morava com sua namorada. Aqui ele se depara com uma das piores cenas que uma pessoa pode encontrar em sua vida. Young estava no sofá, em uma posição muito confortável, sobre um homem muito mais velho do que seu namorado. Ela explicou crudamente que estava cansada de viver em condições precárias com ele, e que o proprietário era um homem rico, que ficava satisfeito com alguns momentos amorosos e com a renda grátis em troca. O protagonista se recusa a acreditar no que ouve e também no que vê. Sua namorada estava o traindo. Saik diz a ela que ela não é assim, que é outra pessoa. Mas ela faz uma revelação, informando que sempre agiu da mesma forma desde o início, mas ele não sabia. Não só ganhava o aluguel de sua casa dessa forma, mas também agradava um professor para obter melhores notas. O protagonista continua incrédulo e tenta desviar o assunto, procurando alguma maneira de escapar da situação. Mas Young encerra a conversa dizendo que está grávida. Depois disso, ela expulsa seu namorado de casa. Saik fica de joelhos no corredor do prédio, com seu buquê de rosas ao lado, praticamente com o coração partido. Agora o protagonista decide voltar para a casa do pai. Embora seja mais provável que seja rejeitado, Saik chega ao destino para sua surpresa. Ele é bem recebido por seu pai, que explica que seu quarto não foi limpo desde sua partida. O protagonista se olha no espelho depois de lavar o rosto e vê que está abatido pela situação que está vivendo. Então ele se deita na cama e está pronto para fechar os olhos e dormir até que sua vida acabe. Seu pai percebe seu comportamento e vai até seu quarto. Ele não permitirá que seu filho se deixe morrer, muito menos por uma mulher. Então ele aconselha que ele procure outra mulher e se case. Às vezes, as feridas cicatrizam graças a outra pessoa. A ideia não o convencia muito, já que ele praticamente não sabia nada sobre casamento, mas não tinha outra opção senão obedecer e seguir o conselho de seu pai. O protagonista consegue um encontro às cegas com a filha de um empresário famoso chamado Zell. Como ela está atrasada, Saik começa a tomar algo para esperar. Mais tarde, a mulher chega ao encontro e Saik fica desgostoso com ela. Mas isso é só até ele ver a filha de Zell. Shiori era extremamente bonita e totalmente cativante, mas o jantar não corre bem. Na verdade, nem mesmo começa, pois quando a garota experimenta sua bebida, ela cospe e joga o que resta na taça em seu acompanhante. Parece que essa bebida era barata e desagradável para alguém como ela. Shiori se levanta e sai do encontro com dois homens que a esperavam do lado de fora, com os quais parecia que tinham outras intenções naquele dia. Agora Saik é quem sente que essa mulher conseguiu fazer com que, por um momento, ele esquecesse Young. Então ele sai do restaurante na direção de Shiori. Quando alcança, ele a segura pelo braço e pede para vê-la novamente no próximo fim de semana, chamando a atenção de Shiori. O protagonista insiste, perguntando se ela estará livre no próximo fim de semana para sair novamente juntos. Ela entende a situação à sua maneira e responde que sempre acontece a mesma coisa com os homens, que eles estão atrás de seu corpo ou, caso contrário, de seu dinheiro. Então ela pega sua carteira, tira uma grande quantidade de notas e joga na cara dele, dizendo que pode guardá-las todas, pois não está interessada. Depois dessa atitude agressiva, ela sai da cena. Agora Shiori chega em casa acompanhada pelos dois homens. Um deles diz que o rapaz não parecia tão ruim para dar uma chance de experimentar algo com ele, mas ela se recusa. Os homens saem, mas antes esclarecem que também tem seus empregos e suas vidas como, para se apresentar no local para resgatá-la das pessoas que não lhe agradavam. Também esclarecem que o rapaz parece ser uma boa pessoa, então se pensavam em rejeitá-los, deveriam fazê-lo logo para que não sofresse tanto ao entrar em sua casa. Short é recebida por seu irmão, que zomba dela por ter voltado cedo para casa novamente. Isso diz a ela que não concretizou nada com seu encontro do dia. Depois, podemos ver sua mãe aparecer, que diz que já foram interrompidos 40 vezes com nomes de encontros com suas atitudes inconformistas e que deveriam levá-los a sério. Cher entra em seu quarto e bate a porta atrás dela,
irritada pelas palavras dela. Agora vemos tomando um banho, no qual podemos apreciar como Deus a trouxe ao mundo, enquanto pensa que não quer se casar, não quer passar o resto de sua vida amarrada a alguém, mas deve reconhecer que o último rapaz com quem tinha saído não estava tão mal, mas ela estava ressentida por algo que outro homem lhe havia feito e acreditava que Saiki tinha as mesmas intenções, um interesse particular que não fosse seu amor. Portanto, ela jura que vai incomodar muito o protagonista até que ele deseje nunca mais vê-la. Agora nós nos mudamos para a casa de Saiki. Aqui podemos vê-lo sentado no sofá conversando com sua mãe. Ela diz a ele que na próxima vez escolherá uma pessoa melhor para o encontro e se desculpa pelo erro. Saiki responde que não é necessário uma boa pessoa. Ela é perfeita. O protagonista explica que Shori é uma pessoa que ele estava desejando há muito tempo. Quando está com ela, esquece de todos os outros problemas. Apesar de ela ser uma garota terrível por suas atitudes, palavras e pensamentos, ela proporciona uma fuga temporária, mais satisfatória, de sua vida. Ele então diz à mãe que ela pode ser contra um relacionamento assim, mas seu pai o apoiaria, seja quem for a pessoa que ele escolher. Ele também acrescenta que terá um encontro com ela no dia seguinte. Sua mãe sorri ao vê-lo sair do quarto e só espera que essa nova garota não o machuque como sua ex-namorada anterior, que gostava de distribuir bastante amor para quem tivesse algo para lhe dar em troca. No dia seguinte, vemos o protagonista sentado em um café esperando por seu encontro. Eram 15 horas, o horário do encontro era às 10 horas, mas Saiki ainda estava esperando com grande entusiasmo que ela aparecesse. De repente, uma voz pergunta se ele estava atrasado. Era Shiori que realmente havia se atrasado ao chegar e ao ouvir Saiki dizer que o filme que iriam ver juntos havia acabado. Ela o repreende por não pedir ao pessoal para parar até que ela chegasse, algo um pouco irritante. Mas se hoje ela havia jurado que só iria incomodar o cara e não o faria se apaixonar e sei lá mais o que, ela diz a ele para esquecer o filme e irem comer comida israelense. Depois disso, eles vão embora e, em pouco tempo, chegam a um restaurante italiano. O protagonista percebe isso e o diz a Shuri, que o ignora e pede o prato israelense e pergunta ao garçom. O jovem indica que, por ser um restaurante italiano, não tem esse prato no menu. Siri fica furiosa e exige um chefe que prepare a comida que ela deseja. Em seguida, ela pega um punhado de notas em sua carteira e as joga contra ele, que vai correndo para a cozinha contar o que aconteceu. Após alguns segundos, ele volta com notícias, mas a garota está no telefone e não ouve o que ele tem a dizer. Então, enquanto termina sua ligação, ela instrui o garçom a recolher o dinheiro do chão para que ele não escorregue quando caminhar por ali. Ao desligar a ligação, os amigos que a resgatam quando suscita não agradam a ela aparecem e vão embora com ela. O protagonista fica sozinho no restaurante com um prato de comida internacional e desconhecido para ele, enquanto o aproveita, já que também foi pago por Short antes de sair. Ele pensa que foi um encontro excelente e que gostaria de repeti-lo novamente. Embora pensasse que deveria agradecer a Jun por tê-lo feito o que fez, já que graças a isso agora conheci Shiori e a comida israelense. O protagonista tem um terceiro encontro com Short. Aparentemente, este é um louco de alto nível. A garota chega vestida um pouco mais informal do que nas outras vezes que se encontraram, e algo muito curioso. Pontualmente, Saiki faz uma observação sobre esse assunto e a garota responde de forma que se houvesse algum problema com isso, interiormente lhe chamava poderosamente a atenção que este jovem ainda quisesse vê-la, apesar de estar sendo tão grosseira e demonstrando maus modos em cada oportunidade. Sua curiosidade ganhou, mas a maldade também está presente em Short. Então, ela se propõe a primeiro descobrir qual é o motivo pelo qual Saiki insiste em continuar tendo encontros com ela e depois lhe dará o maior susto de sua vida. Juntos, eles entraram no pub e a garota foi direto ao bar, parecendo ser uma aficionada por bebidas. Saiki também se senta ao lado dela e observa enquanto sua acompanhante pede uma bebida. O barman chega depois de alguns segundos com um sorriso largo, um para cada um deles. Neles, podemos ver 4 garrafas desta bebida que nos deixa loucos, com um pouco de gelo e provavelmente alguma outra substância que poderíamos decifrar apenas olhando. Siri informa ao protagonista que o que está diante de seus olhos se chama explosivo e é uma bebida poderosa a qual ninguém resiste mais de 2 taças. Ela então adiciona que Saiki não parece suportar nem mesmo uma dessas. O protagonista apenas observa e escuta, pois não estava acostumado a esse tipo de bebida. Agora Sherry pega seu explosivo e, como, contra-ataca, pedindo ao garçom mais 2 desses. Aparentemente, o encontro estava ficando mais divertido e o rapaz suportava essas 2 bebidas. O barman reaparece com mais 2, prontos para explodir nos estômagos de quem os consome. Então, é hora do segundo round. Cada personagem toma sua bebida e desta vez Saiki, quem não resistiu a tudo que estava por vir, seu organismo. E pouco tempo depois de ingerir isso, ele cai sobre o balcão sonolento ao ver essa cena. Shuri não se preocupa, pois é o que ela estava procurando desde o início. Agora é hora de investigar o protagonista, aproveitando esses efeitos sobre ele e apoiando-se na antiga frase que diz que aqueles que bebem mais do que devem dizem a verdade. A milionária pergunta ao protagonista sobre sua insistência em sair com ela, desejosa de saber se era por seu dinheiro ou por seu corpo. Saiki se recosta sobre seus braços,
escondendo a cabeça, responde que não é nada disso. A resposta não satisfaz a Short, que perde a paciência primeiro e se levanta enquanto pergunta gritando qual era então o motivo de ainda insistir com ela. Saiki vira a cabeça para olhar para ela e, entre sorrisos, responde incoerentemente à primeira vista, não era necessário ser adivinho para interpretar o que o garoto queria dizer. Então ela responde perguntando se ele tinha se apaixonado por ela à primeira vista, e como era de se esperar, o protagonista responde que sim, ela não podia entender. Então, aproveitando o estado dele, ela aprofunda um pouco mais a conversa, perguntando qual era o motivo desse amor à primeira vista, já que não era nem seu corpo nem seu dinheiro. Saiki responde firmemente que o que ela faz é o que o encantou. Esta resposta pega ela desprevenida. Era algo que ela não esperava ouvir sob nenhuma circunstância, então ela busca reconfirmar o que o protagonista disse, perguntando agora pontualmente se as horríveis atitudes que ela havia tido com ele realmente eram o que o havia encantado. Ele sabe que está convencido e isso deixa a garota desconcertada, que só lhe diz que ele está louco. Saiki sente novamente. Então, Cherie, decidida e sem mais perguntas, se levanta e diz que não lhe resta outra opção senão ir, embora ele tivesse gostado ou não de ter que chegar a esse extremo. Depois de passarem mais algumas horas juntos lá no bar, ambos saem do local. Saiki não conseguia andar sozinho, então foi sua acompanhante quem teve que ajudá-lo para que ele não perdesse o equilíbrio e caísse no chão. O protagonista diz entre risadas por ter bebido tanto que o chão estava oscilando, mas ela o corrige e diz que é ele quem está oscilando demais. Short repreende o rapaz por ter bebido demais durante um encontro e acabar assim. O aluguel responde que praticamente tinha sido ela quem o tinha obrigado a beber demais. A garota, que não deixa passar nada por parte do rapaz, o repreende novamente, desta vez dizendo como ele ousava contrariá-la. Shiori está cansada do protagonista e o pior para ela é que começa a ficar sem estratégias para se livrar dele, já que faça o que fizer, o rapaz nunca fica zangado e a deixa sozinha e sempre pede um novo encontro. Enquanto caminham pela rua à luz da lua, Short tem a ideia de se livrar desse cara causando-lhe dor física. Para sua sorte e surpresa, em uma rua, há dois homens sentados no chão. Shuri se aproxima o suficiente para que eles ouçam o que ela tem a dizer. Vira-se para olhar para os protetores apontando para esses dois homens e dizendo que o beco cheira horrivelmente por causa desses dois caras que estavam por aí. Saiki reprova este comentário e pede calma à garota, pois problemas estavam surgindo. De fato, um desses caras se levanta e satura os dedos olhando para o protagonista com cara feia e perguntando ironicamente quem é que fede agora. Siri exige que Saiki se desculpe por ela, pois diz estar bêbada, embora ambos saibam que isso é falso. Então o rapaz se aproxima do cara que o ameaçava e faz uma reverência pedindo desculpas pelo que a garota disse. As desculpas não são aceitas por este e ele se aproxima um pouco mais do protagonista, sinalizando que quer brigar, tão boa quanto sempre. Diz ao rapaz que esse tipo de situações não se resolve apenas com um pedido de desculpas e diz a ele que um homem demonstra seu valor com seus punhos nessas oportunidades, praticamente o incitando a lutar contra dois caras que o dobram em tamanho. Ele começa a ficar bastante nervoso por causa de tudo que essa garota diz e como não é próprio dele ser uma pessoa agressiva, novamente pede desculpas aos homens indicando que sua amiga está extremamente bêbada e desta vez pedindo que por favor os deixem ir embora. O homem que faltava entrar na conversa se levanta e diz ao protagonista que aparentemente ele também estava bêbado, então talvez pudesse ajudá-lo a passar o tempo esmagando sua cabeça naquele estado se necessário. Apesar de todas as desculpas que ele possa pedir, ele junta coragem para o que viria a seguir, novamente pede desculpas, mas desta vez pelo chute. Ele estava dando um golpe em um dos caras na entreperna, e obviamente este último agarra as mãos lá, indicando que está doendo bastante. As únicas palavras que consegue formular são insultos para ele. Quem tinha pegado pelo braço a garota e se afastava correndo do lugar, mas, lamentavelmente para ele, a poucos metros se vê obrigado a parar, graças a que as bebidas que tinha tomado lhe fazem uma má passagem no estômago. Não só lhe geram dor e tontura, mas também o deixam sem ar para continuar fugindo. Então, há quem peça ao seu acompanhante que se afaste do lugar e se ponha a salvo imediatamente. Assim, dessa forma, poderiam voltar a sair no próximo final de semana. A garota compreende o que diz, mas sente um pouco de culpa por ter gerado tudo isso, já que sabe muito bem que se os dois homens a quem ela tinha chamado vagabundo alcançam o protagonista, este lhe passaria uma má fatura. Mas, de todas formas, não tem muita escolha e se retira do lugar. Segundos mais tarde, os tipos aparecem atrás de Saiki com ironia perguntam ao protagonista se tem algumas últimas palavras para dizer. Ele responde que sim, rendido. Lhes diz que, por favor, não o batam tão forte. A surra começa. O garoto fica deitado no chão enquanto recebe socos e chutes por todo o seu corpo. Depois de um instante, os tipos se retiram do lugar, deixando apenas a Saiki, quem se sente agradecido porque a surra durou pouco e seus ossos estão inteiros. Atos seguidos, sorri alegre, já que não tem dormido bem desde que Jung o deixou. Por essa noite, seguramente pode fazer o mesmo. Também agradece Sírio pela noite que passaram, ele se divertiu bastante. Mais tarde, o protagonista chega à sua casa e, antes de ir para a cama, enviou uma mensagem de texto para Shuri, perguntando se vinha para sua casa e o que achava da ideia de se verem mais uma vez na próxima semana. Ela recebe e lê a mensagem, se sente frustrada pelo que vê, ela está fazendo tudo para que o jovem se afaste, mas ao parecer passa tudo ao contrário e cada vez o tem mais perto dela. Assim,
Agora pensa que o melhor será rejeitá-los definitivamente antes que seja tarde. Nisso, a porta de seu quarto é batida. Sua mãe chama a garota e lhe pede que vá falar com seu pai, que tem algo para lhe dizer. Sherry chega onde seu pai o encontra lendo no jornal as notícias do dia. A seguir, o pergunta com um sorriso se a tinha chamado. Seu pai, em primeira instância, lhe diz que continua sendo muito infantil e não lhe dá chances de responder. Embora de todas formas, ela sabia a que ele se referia. Depois, lhe diz que ouviu que está saindo com um garoto e o fez em mais de uma ocasião. Seori minimiza um pouco a situação, dizendo que apenas é um garoto mais dos que teve encontros, mas seu pai esmaga as palavras de sua filha e quer conhecer de quem se trata a pessoa com quem ela tem estado compartilhando momentos nos últimos finais de semana. Então, lhe pede que o convide para casa jantar para ter o prazer de conhecê-lo. E assim foi. Não teve outra opção mais que obedecer a seu pai. Assim, depois de uma semana, o protagonista chega ao lugar da garota vestido de terno, como se fosse uma ocasião mais que especial, porque praticamente ia conhecer os sogros. Short o recebe e, nada mais vê-lo, ele o toma de sua mão e lhe diz que está muito bonita essa noite. Ela retirou sua mão e lhe pergunta o que diabos lhe passa, que está dedicando essas palavras de carinho. Ao que o protagonista responde que simplesmente se sente feliz de vê-la. Short o chama de mentiroso, já que ainda não pode entender que um homem a trate desinteressadamente e que não seja por seu dinheiro ou sua beleza física. Os pais da garota aparecem na sala e ele se apresenta ante eles com nome e sobrenome, Saiki Toru. O pai dá seu ponto de vista sobre ele, dizendo que sua filha encontrou um bom parceiro. Aziryu não gosta nada do que acaba de ouvir. Então, pede permissão a seu pai e leva o protagonista direto para seu quarto para falar com ele em privado. Ao entrar, o empurra contra a cama violentamente e lhe pergunta com que intenções veio esse dia. Recebe, como resposta de Saiki, que pensa em pedir-lhe casamento. Ah, esse garoto nunca aprende. Short mal entra em e muda sua personalidade completamente. Pegou uma arma da escrivaninha próxima e tira a afiada lâmina para fora. Ato seguido, faz uma tentativa de cortar Saiki, mas falha. Ele pede calma e que pense que não pode se permitir que ela o corte, já que obviamente acabaria com sua vida. Então, acidentalmente, o garoto tropeça e, infelizmente para ela, mas felizmente para ele, sua mão esquerda termina envolvendo com seus dedos um de seus dois globos, ou seja, suspeitamente. A mãe de Short abre a porta do quarto para dar-lhes aviso aos dois jovens que já podiam descer para jantar. Ao ver a situação em que se encontravam, se desculpa por ser tão inoportuna e lhes pede que continuem com o que estão fazendo enquanto ela se retira. Agora, Saiki se levanta e pede desculpas à garota, quem lhe responde gritando que se retire fora de seu quarto. Ela se une à mesa para jantar, onde já se encontrava o resto da família e também o protagonista. Este último lhe pede desculpas mais uma vez pelo ocorrido em seu quarto, mas não tem resposta em troca. O pai se mostra feliz com o jovem escolhido por sua filha, ou pelo menos ele acredita que ela o escolheu, e após ouvir suas palavras dizendo ter conhecido a Shuri, tem sido um sonho para ele, propõe escolher uma data para a cerimônia de casamento. Até o momento, a garota não reagia, já que tudo era palavreado, mas após ouvir as últimas palavras de seu pai, se põe de pé, rodeia a mesa e abraçando um dos braços de seu pai diz que não quer se casar com esse rapaz. O dono da casa faz saber à sua filha que está indignado com o comportamento que ela está tendo em relação ao seu futuro marido. Siri explica que não quer ter nenhum nome em sua vida que não seja o de seu próprio pai e também adiciona que gostaria de continuar vivendo com ele pelo resto de sua vida. Desta vez, o pai responde com raiva a Shuri, dizendo que ela não está em posição de dizer essas coisas. Então, ele se dirige a Saiki perguntando se ele conhece os rumores sobre sua filha. O protagonista responde que conhece tudo sobre ela e que ainda assim a aceita como é, minimizando a importância dos defeitos que a garota apresentava. O homem agora pergunta se ele realmente está disposto a se casar com ela, ao que o jovem responde afirmativamente, dizendo que seus sentimentos não mudaram desde o momento em que a conheceu. Estas últimas palavras por parte do protagonista são um fator decisivo na decisão do pai de Shuri, e naquele momento ele diz à sua filha que ela se casará com aquele jovem Azauri. O mundo de Shuri desmorona, ela não sabia o que dizer diante da resposta tão desfavorável para ela. Agora é seu irmão quem lhe dedica palavras contundentes, dizendo praticamente que ela merece o que está acontecendo por ter menosprezado o resto dos pretendentes que havia tido, fazendo a família parecer muito mal. A mãe de Shuri abaixa a cabeça e diz que o pai tomou a decisão final, então o pedido de ajuda da garota para sua mãe não tem efeito. Shuri desmorona no chão completamente desiludida pelo que estava vivenciando. Saiki se aproxima dela e lhe oferece a mão para ajudá-la a se levantar e lhe diz que tudo o que faz por ela é por amor à primeira vista, deixando claro novamente que não há interesse envolvido. Ele também pede ao seu sogro que por favor não trate a jovem como um fardo. O pai da garota responde que coordenará uma visita de sua filha à sua casa para que também conheça seus sogros. Mais tarde, quando o protagonista se retira da casa de Shuri, esta última o acompanha e lembra ele que ela não concorda, sob qualquer circunstância, com o casamento. Ele diz que ela pode voltar para seu quarto para descansar e que não é necessário que o acompanhe. Mas antes de sair, recebe uma ameaça de Shuri, que misteriosamente lhe diz que não tem ideia do que fará uma vez que conheça seus pais novamente, e julgando pela expressão que ela faz, não será nada bom. E assim, como já está estranho todo esse manga,
agora ficará ainda mais estranho. Uma manhã, a campainha da casa de Saiki toca exatamente às 6 horas. O protagonista vai abrir a porta, ainda um pouco dormindo, para receber visitas. Ao abrir a porta, depara-se com ela entrando sem pedir permissão e, apesar do horário, exigindo um café da manhã imediatamente. A mãe do protagonista prepara um café da manhã variado, embora se desculpe por não ter colocado mais coisas na mesa, já que não teve tempo, pois a visita da garota foi muito cedo. Ela ignora as palavras de sua sogra e, quando o protagonista pergunta se a comida estava boa, ela responde que tudo era apenas comestível. Em seguida, levanta-se e vai para a sala de estar, exigindo um café imediatamente. Saiki traz o que ela pediu, mas ela reclama novamente, desta vez porque a xícara em que a bebida estava era uma que já tinha sido usada e não uma nova, como ela queria. A jovem dá um tapa na xícara de café, derramando o líquido sobre a mesa. Agora ela diz ao protagonista que ele ligue para seus pais, pois precisa mostrar-lhes algo. Shuri pensa que desta vez o rapaz estaria suficientemente chateado para romper o compromisso, mas está enganada. Ele agradece por ela ter feito o possível para aprender com seus erros, que os levaram a este ponto da história. Espero que estejam se divertindo muito, porque isso não vai acontecer na vida real. Então, fiquem tranquilos e continuem. Mais tarde, a garota apresenta alguns papéis que são um acordo pré-nupcial. As regras dizem que praticamente, levando em consideração o status de ambas as famílias, ela poderia ter amantes e ninguém poderia reclamar. Também diz que não teriam filhos e algumas outras coisas ridículas que favorecem a família rica da garota. O pai pega os papéis e diz ao seu filho que não está disposto a aceitar o casamento e imediatamente rasga as folhas na frente de todos. Assim é o pai de Saiki, ele é o God, ou melhor, o único que faz sentido aqui, já que ele lembra ao seu filho que anteriormente tinha concordado em lhe dar o direito de objetar no momento de se casar com a garota que ele escolhesse, mas desta vez a coisa estava indo longe demais. O que acabará de ler por parte da família de Short era inaceitável. Embora tudo fosse uma artimanha da garota e ele não soubesse, obviamente, Saiki enfrenta seu pai, dizendo que não poderá viver com ela e que voltaria a ser apenas um casco vazio. Short olha para ele tentando entender sobre o que seu noivo está falando. Ela não conhece seu passado no qual o desejo de Saiki era apenas acabar com sua própria vida por causa de uma mulher. O pai repreende o que seu filho diz, mas não pode fazer muito mais por ele se ele realmente está determinado a aceitar os termos e condições do que a família dela exigia. Saiki sente e diz que fará o impossível para continuar com a garota. Em seguida, pede-lhe que a acompanhe para fora para poder seguir falando uma vez fora do alcance da audição de seus pais. Saiki tenta iniciar a conversa com sua prometida, mas ela interrompe, pegando a primeira palavra da conversa, primeiro perguntando o que significava que, se ele não se casasse com ela, não poderia mais viver. Então ela diz que mesmo que se casem, as coisas não mudariam e que faria sua vida um inferno absoluto. Ele sorri e diz que espera ansiosamente por esse inferno. Ele então abaixa o tom da conversa e pergunta ao protagonista por que arriscaria sua vida daquela forma por ela, embora a resposta já devesse saber. Mais uma vez, a garota pergunta o que ele quer dela, mas o protagonista não responde mais nada relacionado ao amor à primeira vista, mas sim pega uma pequena caixa que tinha bem guardada e mostra a ela. Dentro dela há um lindo anel de compromisso com uma pedra no centro. Ele explica que esse anel pertencia a outra mulher, a qual ele acreditava que seria melhor dedicar o resto de sua vida, mas não havia sido possível. Ela fica pensativa, embora continue sem acreditar em suas palavras. Então o protagonista continua dizendo a ela que o único que quer é passar o resto de sua vida com ela. A garota continua sem confiar nas palavras do protagonista, já que todos os homens que passaram por sua vida tiveram a mesma atitude interessada. Então ela duvida fortemente que Saiki seja a exceção em seu gênero. Ela pega um copo de água e joga no protagonista, que depois de rejeitar o anel, sai do lugar, deixando-o sozinho e molhado. Este último pensa que ela não sabe que o faz esquecer sua ex-namorada, Jump, e por isso se sente grato e ansioso para ir mais longe nesse relacionamento. Dias depois, sem que ninguém se intrometa em seu caminho e com ambas as famílias concordando, o casamento acontece. Sherry nos faz saber que o inferno começou em sua vida agora. Vemos os dois dentro da igreja, vestidos de noivos, sobre o tapete vermelho. Short olha com rancor para o protagonista e diz que ele é o pior noivo do mundo, enquanto Aiki sorri docemente e diz que ela é a melhor noiva do mundo. Agora na cena temos Saiki falando com Young. Ela diz que há vários hotéis para passar seus dias em frente ao oceano no distrito de Puku quando se casarem e forem para a lua de mel. Com um sorriso, o protagonista pergunta a Young por que opta por passar a lua de mel à beira-mar, e ela responde que é para que sempre que vejam o mar, ela se lembre dele. Então, com esse exemplo, ela pede ao protagonista que continuem criando memórias juntos. De repente, um alarme o acorda de um sono profundo. Ele sonhava novamente com sua ex-namorada, que havia destroçado seu coração. Ao abrir os olhos, ele vê Shuri, que o diz para acordar, pois estão chegando ao destino e é hora de preparar as bagagens. Shuri diz ao agora marido que é muito desconsiderado de sua parte dormir e deixá-la viajar sozinha e em silêncio, e que também é muito barulhento quando dorme. O rapaz se desculpa e preenche os documentos que sua esposa lhe entrega momentos depois. Os vemos chegando à propriedade da família Saiki. Ele fica surpreso porque seu marido tem uma família no exterior, especificamente na Tailândia. Ao chegar à porta, Shuri explica a ele que o quarto que ela ocupará está no segundo andar e que ele não deve, sob nenhuma circunstância, trazer outra
outra mulher para lá, algo que o protagonista não tinha planejado de forma alguma. Saiki entra em seu quarto e, ao abrir as cortinas, vê o mar azul à sua frente, o que automaticamente lhe traz a lembrança de Jung. Ele pensa que se sua esposa atual estivesse com ele naquele momento, suas memórias não o teriam assombrado. Enquanto isso, no quarto do segundo andar, Short está firme preparando um taco de golfe no caso de ele se aproximar dela. O celular da mulher toca e ela vê que é uma mensagem dele. Ela responde que será sua serva pelo resto da vida. Mais tarde, vemos os protagonistas juntos na plataforma. Saiki tem um grande pedaço de carne na mão e pergunta à sua parceira se ela acha certo não usar pelo menos uma luva de proteção para o que ele vai fazer em seguida. Sua esposa responde que está com medo de fazer isso e pode voltar para a vila e deixar para outra ocasião, mas ele se recusa. Então ele se prepara para fazer isso, se aproxima da grade de segurança e estende o braço onde segura o grande pedaço de carne. Ele se sente feliz por dentro e diz a si mesmo que tudo é graças a Short, confirmando que quando ela está ao seu lado, ele percebe o mundo de outra forma e nem sente o perigo. Isso é demonstrado alimentando os crocodilos famintos sob seus pés. Shuri tenta impedir seu marido da perigosidade de alimentar crocodilos na boca sem a proteção adequada. Em seguida, ela segura sua mão para que isso não se repita e diz que ele está louco por fazer o que está fazendo, correndo o risco de perder todo o seu braço. Sorridente, ele responde que fez isso porque ela pediu, mostrando mais uma vez o quanto está loucamente apaixonado por sua esposa ou o quanto está fora de si. Ela o questiona ironicamente se ele pularia em um poço se ela pedisse, e a resposta do protagonista é que sim. Então ela começa a interrogá-lo, repreendendo, dizendo que ele também deve pensar por si mesmo e não sempre fazer o que ela pede. Saiki dizia que faria qualquer coisa para passar essa lua de mel ao lado dela, aproveitando cada momento que passavam juntos, mas sua esposa, sempre agressiva, dizia que o que estavam vivendo não se parecia em nada com uma lua de mel e que, se ele realmente queria saber o que significa uma lua de mel, ele veria em seguida. A garota o empurra e o incita a saltar de um penhasco. Além disso, é preciso dizer que o banana faz isso, e ambos se retiram do local. Mais tarde, vemos Shuri oferecendo ao marido um suco de cor violeta não muito apetitoso. Seu nome é Durian, caso você não conheça, uma fruta exótica muito doce com um sabor semelhante à baunilha. Saiki pega o copo que sua esposa estava segurando e bebe tudo de uma vez. Então ele se ajoelha diante dela. A mulher pergunta se depois dessa bebida ele não se sente cansado e também se ele pretende continuar chamando os momentos que estão compartilhando de lua de mel. Ele levanta a cabeça, pega a sua mão e agradece pelo tempo que estão passando juntos. Ele confessa que ao seu lado é completamente feliz e também agradece por ela, pois não tem pensado em mais nada além da diversão que compartilham diariamente. Shiori, após fazer silêncio por um momento, retira sua mão como de costume e diz que está ansiosa para que o dia termine, pois amanhã a viagem terminará de uma vez por todas. Eu sei que não fiz nenhuma anotação após o comentário dela, é para instruções, como de costume. Ela diz que está com muita vontade de comer yakisoba, o prato típico israelense que havia pedido no restaurante italiano naquela noite durante um de seus primeiros encontros. O protagonista olha sem dizer uma palavra, e é ela quem diz que ele deve reagir rapidamente ao seu pedido e conseguir urgentemente essa coisa para ela. O protagonista se pergunta onde diabos ele conseguiria na Tailândia o prato que sua esposa queria tão urgentemente. Mais uma vez, outra coisa impossível de cumprir, deixando-o sozinho e pensativo, sentado em um banco. Mais tarde, temos uma cena em seu quarto. Ela está sentada em uma cadeira com as mãos tapando o rosto, sem acreditar na bobagem que acabará de fazer ao pedir esse prato no meio de Phuket. Isso sim era uma bobagem. Alguém bate à sua porta. É seu marido, que ela tanto rejeita e ainda assim continua procurando uma maneira de se livrar dele. Saiki tem algo entre as mãos. É um prato de comida quente que ainda está soltando fumaça. Sherry se aproxima para ver melhor o que ele trouxe. E que surpresa, o protagonista conseguiu o prato que ela tanto queria. Ela pega o prato e o coloca na mesa para comer o que ele trouxera. E a verdade é que parecia muito bom, ou pelo menos é o que parece. A garota pergunta de onde ele tirou isso, e ele responde que, não podendo pedi-lo em um restaurante, ele decidiu procurar uma receita online e prepará-lo. Internamente, a garota se pergunta por que ele faz isso. Será que ele realmente a queria? Será que ele realmente gostava dela? Ela não sabia com certeza. Mas a verdade é que ela não queria cair mais uma vez na decepção que os homens lhe causaram, então ela permaneceu cética em relação à possibilidade de que Saiki realmente estivesse apaixonado por ela.